Esse é um vídeo sobre alguém que honrosamente vai agora entrar na playlist A Mente dos Milionários. E eu falo de Charlie Munger. Para aqueles que já são investidores e já fazem parte do nosso Apoia-se, com toda certeza, pelo menos ouviram falar nele como sendo o sócio do mais próspero investidor pessoa física do mundo. Mas na realidade, na minha humilde opinião, se você, mais do que um investidor, é alguém que sempre está buscando a sua evolução e o seu crescimento, você não vai enxergar Charlie Munger como simplesmente o sócio de Warren Buffett. Não, pois o legado mais importante de Charlie Munger diz respeito justamente aos ensinamentos dele. Claro que na área dos investimentos, mas principalmente nos ensinamentos para a vida. E esse vídeo de hoje ele é muito providencial, pois no dia 28 de novembro de 2023, ele cumpriu a sua missão aqui nesse plano Terra e, nas palavras do seu amigo e sócio Warren Buffett, partiu na companhia de sua família. Estavam todos rodeando nesse momento. A vida de Charlie Munger foi algo tão fantástico que traz para todos aqui um ensinamento que inúmeras vezes eu já compartilhei com todos aqui que seguem o canal. E esse ensinamento é o seguinte: se você vive dentro do seu propósito, fique certo, você sempre será feliz, realizado e próspero. E o principal, vivendo uma vida longa, que foi o caso de Charlie Munger. E é muito importante dizer o seguinte: Charlie Munger completaria 100 anos de idade no próximo dia 1º de janeiro de 2024. Ou seja, ele viveu plenamente no seu propósito. E a grande consciência eterna e infinita de Deus é tão perfeita que o fez nascer na mesma cidade do seu grande amigo e sócio Warren Buffett, Omaha, nos Estados Unidos. Mas as sincronicidades elas não param aí. Charlie Munger ele chegou a trabalhar na mercearia Buffett Son, que pertencia ao avô de Warren Buffett. Mas, ao contrário do que alguns poderiam pensar, Charlie Munger ele não começou a vida dele como estudante de economia ou algo do gênero. Não, muito pelo contrário. Ele formou-se na Harvard Law School, ou seja, ele era advogado. Veja que coisa interessante. Parece que não tem nada a ver, né? E algo muito interessante nesse ponto é saber que Charlie Munger ele fez o primeiro milhão dele com investimentos imobiliários. Isso é muito importante, principalmente para aqueles que já investem, principalmente para aqueles que são nossos apoiadores, que receberam como a última aula uma aula sobre análise fundamentalista relacionada justamente a fundos imobiliários. Ele conheceu Warren Buffett por volta de 1959 e foi com essa união de mentes que nasceu a Berkshire Hathaway, que ainda hoje existe e que agora, portanto, com a partida de Charlie Munger, é encabeçada por Warren Buffett. Para aqueles que já são investidores, há uma frase muito conhecida que diz assim: melhor comprar um ótimo negócio por um preço bom do que um negócio bom por um ótimo preço. Essa frase pode parecer simplória e boba,
Mas para aqueles que já começaram a estudar análise fundamentalista, começaram a fazer rebalanceamento de carteira, entende que essa frase de tola não tem nada. E por que eu citei essa frase? Porque muitos investidores ainda hoje acreditam que essa frase foi criada por Warren Buffett, simplesmente porque Buffett, desde a crise de 2008, ele ficou muito conhecido porque salvou o Goldman Sachs nos Estados Unidos. Porém, foi por causa de Charlie Munger que Buffett ele mudou completamente a mentalidade dele. Por quê? A mentalidade de Warren Buffett era o contrário daquilo que ele aprendeu da mentalidade de Charlie Munger. Então eu vou repetir a frase e você na sua cabeça vai reescrevê-la, só que ao contrário. Eu vou repetir a frase e diz assim: melhor comprar um ótimo negócio por um preço bom do que um negócio bom por um preço ótimo. Troque tudo nessa frase e você vai saber como Warren Buffett pensava. E foi justamente Charlie Munger que fez ser operada uma mudança na mentalidade de investimentos de Warren Buffett. Para que você possa ter ideia, foi por causa dele que a Berkshire Hathaway investiu em torno de 25 milhões de dólares na See's Candies, que era uma conhecida fabricante de chocolate, e esses 25 milhões que foram investidos pela Berkshire, justamente por influência do Charlie Munger, algum tempo depois gerou, eu repito, 25 milhões, algum tempo depois gerou 2 bilhões. Agora eu vou citar um outro ensinamento do Charlie Munger que eu acho que vale muito a pena você parar um pouquinho e meditar muito em cima, porque ao contrário do que parece, como a anterior, ela apenas parece simplória, mas é muito profunda. E ele dizia o seguinte: se você quiser alcançar o sucesso, o que é que você tem que fazer? Trabalhar, trabalhar, trabalhar e esperar ter boas ideias. Para um pouquinho e medita sobre isso. Esse próximo ensinamento do Charlie Munger é completamente congruente com o que a gente já ensinou aqui para todos. E ele diz assim: desenvolva-se como autodidata ao longo da vida, através da leitura voraz. Eu vou dar um exemplo de como eu aplico isso na minha vida. Atualmente, eu estou lendo o livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Esse livro ele tem mais de 600 páginas. Se você me perguntar, esse livro é bom? Eu vou lhe responder o seguinte: não, ele não é bom, ele é excelente. Todo investidor deveria ler. O problema, sabe qual é? É que o livro ele é ótimo, como eu disse. O problema é que esse livro é muito chato. O que é que eu quero dizer com isso? Aquele que tem a mente milionária, ele não faz o que gosta, ele faz o que é necessário. O livro é profundo, é denso, é longo e muito chato. Eu estou quase terminando e eu vou concluí-lo. Sabe por quê? Porque eu tenho que fazer isso. E mesmo que eu não goste, eu vou fazer. É isso que Charlie Munger queria dizer quando ele aconselhava a gente a ser um leitor voraz. O próximo ensinamento de Charlie Munger eu considero como um dos mais preciosos. Ele dizia assim: tenha humildade intelectual. Por mais conhecimento que você tenha, baixe sempre a cabeça e esteja sempre disposto a aprender. Então eu repito, palavras de Charlie Munger: tenha humildade intelectual. E o próximo ensinamento dele é fantástico. E ele diz assim: tenha paciência, pois, segundo o próprio Albert Einstein, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Sim, foi Einstein que disse isso.
E Charlie Munger seguia isso à risca. E eu repito, se você já é investidor, sabe por que os juros compostos são tão importantes. E eu encerro agora com um grande ensinamento do Charlie Munger que todo investidor, verdadeiro investidor, segue, mas que serve também para a sua vida. Esse último ensinamento de Charlie Munger, a maior parte dos investidores acham que veio da cabeça de Warren Buffett. Não, foi de Charlie Munger. Ele dizia assim: tenha medo quando os outros são gananciosos, e gananciosos quando os outros são medrosos. E para encerrar, eu não vou encerrar com um ensinamento, mas com o patrimônio avaliado que Charlie Munger deixou com a sua passagem, aproximado em 2,2 bilhões de dólares. Eu espero que com esse vídeo vocês tenham adentrado um pouquinho na mente de Charlie Munger e tomado para si, nem que seja um desses ensinamentos. E tenha certeza, eu sou muito orgulhoso por ter você aqui fazendo parte dessa mente mestra. E se você ainda não faz parte do nosso Apoia-se, basta você acessar o link aqui embaixo, entrar no Apoia-se e a partir daí, com contribuições mensais a partir de R$9, poder começar a ter acesso às aulas sobre educação financeira. E eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso, e que Deus nos abençoe. Muita paz para você. Narração por Eu Sou.